dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um podcast Ponta de Lança. Hoje nós voltamos aqui para falar mais um monte de groselha, né? Porque vocês sabem que aqui só tem figura, né? Apresentando aqui com meus amigos, Rafa Mazieiro. É isso aí, pessoal. Estamos aí, Ponta de Lança, terceiro programa. Para vocês que estão gostando, que gostem mais, que não está gostando, aprenda a gostar, porque a gente é muito bom. Tamo aí, galera. Quanta bobagem, hein? Quanta bobagem. E o nosso, do mais louco de todos pro mais sério, né? Vamos lá, Luiz Augusto. Boa noite aí, galera. Espero que vocês gostem de mais uma semana aí do nosso programa. E vamos falar um pouquinho sério, um pouquinho zoando aí, como disse o Rafa. De Luiz Campbell ou Luiz Augusto por seu primo, né? Cauã Campbell. Fala pessoal, boa noite meus amigos, boa noite aos ouvintes. Espero que estejamos agradando e vamos aí para mais um podcast. Se o Rafa é o Batman, nós temos o nosso Robin também, né? Laio Alves. Fala, tudo bem pessoal? Olá, espero que estejam todos bem. E vamos aí, né? Eu vim pela groselha, vim pela parte da groselha, vamos lá. Será que tem conhaque? Vamos que hoje essa groselha vai ter conhaque, viu? Os assuntos aqui estão para discutir, hein? Vamos lá. O primeiro assunto do dia, a gente levantou aí, né, nesse fim de semana, em debates entre a gente mesmo, né? A gente quer fazer um comparativo, na verdade, já que a gente fala tanto de Fernando Diniz e tanto de São Paulo aqui nesse podcast, a gente quis traçar um comparativo, né? O Corinthians de 2011 entrou numa crise ferrenha lá, né? Com o Adenor Tite, que acabou perdendo o Brasileiro de 2010, caiu na pré-Libertadores pro Tolima e perdeu a final do Paulista pro nosso querido Santos, né? O Grêmio de 2017, com o Renato Gaúcho, perde a Copa do Brasil pro Cruzeiro, né? E esses dois times e esses dois treinadores acabam sendo campeão, né? A pergunta que a gente quer fazer aqui para ser discutida é: dá para traçar um paralelo entre Corinthians 2011, Grêmio 2017 e o São Paulo atual do Diniz? O Diniz pode se transformar ainda num treinador vencedor dentro do São Paulo? Desculpa. Eu Continua. acho que não vai dar, né? Vamos lá, Laio, vamos lá. O que você acha, meu amigo? Então, né, no calor da emoção aí, com São Paulo eliminado pelo River Plate, torcedor de São Paulo machucado, né? Essa resposta parece ser muito óbvia, né, para boa parte da imprensa e dos torcedores de São Paulo, principalmente, que o Diniz talvez não deva continuar. Eu tenho minhas ressalvas porque, fazendo esse paralelo aí que você levantou, a gente percebe que, fazendo uma pesquisa rápida aqui na internet, o Corinthians do Tite, né, e do que a gente lembra da época, também sofreu muito depois de ser eliminado na pré-Libertadores para o Tolima, e muitos davam como certa a queda do Tite, e o Corinthians naquela semana tinha um clássico com o Palmeiras, e talvez a vitória contra o Palmeiras logo depois da eliminação para o Tolima ajudou muito o Tite a permanecer no cargo, né? Mas o presidente à época apostou e conseguiu que o Corinthians fosse campeão no ano seguinte, né? Já o Grêmio, o interessante é porque tinha uma briga muito grande na Libertadores anterior, já de que o Grêmio tinha jogadores que não eram capacitados para estar no Grêmio, que era uma equipe fraca, e a eliminação do Grêmio na Libertadores do ano anterior, diante do Rosário Central, ainda era o Roger Machado, técnico. Tinha uma equipe que praticamente 7, 8 jogadores ainda eram da equipe que foi eliminada no ano anterior. Trouxeram ali um centroavante pontual realmente, porque já é o Cruel, nada de craque. Mas trocaram de comando, saiu do Roger e foi para o Renato. Então, assim, tem paralelos interessantes aí. Eu acho que não é uma pergunta simples no sentido de cravar que ele tenha que sair, e eu também não vejo opções muito fortes aí no mercado. Então,
Eu vou deixar a resposta aí para os nossos amigos analistas mais apaixonados, mas eu trago aqui essas informações. Eu acho que tem paralelo sim, e essas histórias não podem ser esquecidas, porque no ano seguinte os dois times foram campeões. Se você me permite, Leandro, eu vou falar por último. Tá permitido. Fala o Luiz Augusto, que é o cara mais que entende de números, de dados, né, do que nós todos. Não, então, eu vou tentar trazer uma resposta assim mais pelo lado do desempenho do que pelos dados. O que eu acredito que tinha naqueles times do Corinthians e do Grêmio de 2011 e 2017, que não tem no São Paulo hoje, é um time aguerrido, né? Um time que mostra vontade dentro de campo e que mostra alguma chance de mudar esse estilo de futebol que o São Paulo vem jogando, que é um futebol muito democrático, assim, tipo, posse de bola sem nenhum risco ao goleiro adversário, toques de bola para trás. Então isso é o que vem mais incomodando o torcedor de São Paulo. Mas o que eu acredito que a única chance de mudar isso é que parece que hoje houve uma reunião no CT do São Paulo e que o Raí exigiu, junto com a diretoria do São Paulo, exigiu mudanças na equipe titular de São Paulo. Exigiu a volta de Bruno Alves, exigiu mais chance ao Luan, exigiu que os jogadores titulares do São Paulo tenham mais um espírito vencedor, assim como tem o Luciano, que foi até um exemplo dado, segundo informações por ele, dentro da reunião, que os jogadores queiram jogar como o Luciano joga, que eles, quando forem substituídos, fiquem nervosos como o Luciano fica, e então eu acredito que se for para ter alguma chance de mudar, e esse mudar eu digo que é em 3 meses, porque nenhuma das duas gestões possíveis dos dois candidatos vão manter o Diniz para a próxima temporada, então a mudança que o São Paulo pode ter é nesses próximos 3 meses, né, outubro, novembro e dezembro, de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, se esses jogadores que entrarem mostrarem alguma diferença, o São Paulo ficar um time mais consistente defensivamente e conseguir usar essa posse de bola que ele tem todo o jogo como perigo ao goleiro adversário, eu acredito que há alguma chance de mudar. Se isso não acontecer, a chance é zero, né? Que o que São Paulo vem apresentando de futebol é muito pouco perto daquilo que se esperava com um ano de trabalho, né? Bom, vou ser obrigado, né, a falar sobre isso, né? Eu acho que esse paralelo ele é completamente improvável. Primeiro, os dois técnicos citados, eles tinham uma história antes, né, dessa permanência após eliminações vexatórias ou após alguma frustração que ocorreu nesse caminho percorrido aí no Corinthians, sendo eliminado pelo Tolima, no Grêmio, tendo uma eliminação na Copa do Brasil. O Renato Gaúcho ele já tinha um histórico como treinador e como atleta, né? Como treinador, ele já tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Fluminense. O Tite já tinha sido campeão na Sul-Americana com o Internacional. Então era um técnico ali que valia pelo menos uma aposta, né? No caso do Fernando Diniz, infelizmente, esse é o primeiro bom trabalho dele pelo Campeonato Brasileiro com o clube. E mesmo esse bom trabalho, ele acompanha uma crise enorme de maus jogos, de jogos consecutivamente apresentando um mau futebol, com a defesa desorganizada. Então, assim, é muito difícil querer comparar, fazer esse comparativo, mas a realidade que hoje o São Paulo vive será a permanência do Fernando Diniz. Primeiro, o São Paulo está no meio a gente está no meio dessa pandemia. Vai ter o campeonato, ele vai se estender até 2021. Vai ter uma troca de comando total aí no final do ano com as novas eleições. Então fica muito complicado essa mudança agora, depois de tanta permanência, depois de vários vexames que já aconteceram com o Fernando Diniz, e ele se permaneceu. Então eu acredito que é mais nessa questão de troca no momento inapropriado do que acreditar que ele vai trazer algum retorno bom, algum retorno positivo. Eu acredito que isso é muito improvável. Tem que acontecer praticamente um milagre para as coisas mudarem. Até porque ele vem demonstrando nas últimas entrevistas uma incoerência com o que acontece dentro de campo, com as suas análises nas coletivas. Então, eu acredito que quando o treinador, não só o Fernando Diniz,
todos os treinadores começam a apresentar essas incoerências, é que é muito difícil acontecer algo, ter uma virada de chave aí e o time engrenar. Fica aí, Rafael, pode falar aí, fala do seu querido, Não, só mais querido uma coisa, Fernando. só uma coisa para adicionar, e também outra coisa que uma coisa que impede muito o técnico trabalhar é que essa intervenção do Raí e da diretoria do São Paulo também tira o estilo do treinador e torna menos possível ainda que o futebol que já não vinha apresentando nenhum resultado comece a apresentar a partir de uma intervenção. Então, se o São Paulo já não estava indo com as ideias do treinador, imagina com as ideias da dirigência, né? O problema é que o Fernando Diniz ele já não tem uma consistência como treinador, ele não tem um histórico positivo ao lado dele, e ele vive numa pressão. O São Paulo ele é uma pressão não de hoje, não vem de hoje. O Diniz é um treinador que não tem cancha, não tem preparo para isso. E ele também não soube usar a inteligência de, em alguns jogos, ele mudar o seu jeito de jogar. Ele está se demonstrando prepotente e arrogante na maioria das vezes. Se ele tivesse feito jogos como ele fez quando assumiu o São Paulo, no Maracanã, contra o Flamengo, com aquele time voando que estava o Flamengo, ele foi, jogou, entendeu o jogo, se ele soubesse, tivesse utilizado daquela inteligência emocional e inteligência técnica, racional que ele fez diante daquela partida, com certeza as críticas sobre ele seriam muito menores. Seriam muito menores e ele conseguiria trabalhar de outras formas. Ele conseguiria implementar os jogos, a forma dele jogar em determinadas partidas. Só que o São Paulo não forma de jogar nunca. Ele parece que ele treina em determinada parte do campo. Ele não treina em outros lugares no campo. Parece que o São Paulo só sabe fazer uma coisa. O São Paulo, depois, em determinados momentos, ele não sabe o que faz com a bola. Ele sempre volta, sempre recomeça, sempre recomeça. O jogo está sempre recomeçando quando pega um time que se fecha. Então o São Paulo ele parece que é aquele time que só tem uma jogada, não tem nada treinado. É essa a sensação que passa para o torcedor. E assim, diversos jornalistas já conseguem fazer essa análise há muito tempo. E muitos jornalistas que até defendiam também o trabalho do Fernando Diniz ali, hoje se mostram mais como torcedores assim do Diniz, né, de um trabalho futuro, do que eles estão vendo um trabalho bem feito em prática, né? Se tornou indefensável, né? Por isso que eu digo, diferentemente dos casos que foi feita a pergunta, do caso do Tite e do Renato Gaúcho, né? Além dos times, dos elencos, das fases, não era uma fase extensa, assim, longeva de jejum que está o São Paulo. E os treinadores já tinham uma cancha, já tinham conquistado títulos, já tinham um respaldo maior, né? Eu acho que vai depender muito, como o Luiz Augusto falou, essa cobrança do Raí, essa exigência por mudar o time é mais para ganhar tempo. Eu acho que o Diniz não vai conseguir se manter. Acho que até o final do ano, isso é para conseguir mantê-lo até o final do ano, pelo menos. Acho que essa é a ideia. Porque se vai lá, essa semana perde para o Atlético Goianiense, sem jogar nada, porque contra o Curitiba o jogo foi horrível, né? Não teve jogo em São Paulo. Se perde lá. E aí, se chegasse ao jogo do Palmeiras e perder pro Palmeiras, que é no final de semana, aí já era. Mas se mostrar alguma vontade na quarta, realmente mudar, colocar um ou outro jogador, o time render um pouco mais de vontade, de raça, ganhar um respiro na quarta e ganhar do Palmeiras, acho que aí se a raça até o final do ano mesmo. E eu não acho o elenco ruim, eu acho que o elenco é bom. Acho que eles estão. Pô, falta alguém chegar lá, um cara bom. Podem até me xingar que eu vou falar e vou esquecer algo depois. Que um amigo meu falou esses dias sobre falou isso, a mesma coisa, logo depois ele retirou o que ele disse. Faltava um Felipe Melo para dar uns berros aí na galera, para dar um up, para ver se os caras acreditavam, acordavam pra vida e iam jogar bola. Um amigo meu falou isso esses dias, logo ele retirou, mas pensando bem, faz sentido. É um cara que chega ali gritando, o dono de tudo. Grita, fala, vamos correr, vamos jogar. Em São Paulo isso não tem. E o Diniz não parece que consegue extrair mais de ninguém ali. Acho que o esquema de jogo dele, o estilo de jogo dele, já parou. Não está conseguindo extrair mais nada. Então ou ele tem que mudar para se manter no cargo, ou realmente ele vai sair e o São Paulo vai acabar indo atrás de alguém para tapar o buraco. Não sei como é que vai. Qual a perspectiva? Mas a pergunta inicial era se o São Paulo 2020
Comparado ao Grêmio 2017, o Corinthians 2011, eu acho que não. Eu acho que o Diniz não vai ter esse tempo para continuar. Acho que da forma que ele joga, ele não vai comandar o time. Acho que São Paulo pode até beliscar, chegar longe numa das competições, falando sério, né? Agora, Copa do Brasil, a Sul-Americana. Mas eu acho que não vai muito além disso, não. Acho que já deu o que tinha que dar. Se esse mato não sai mais com ele. E é isso aí. Bom, já que a gente falou aí do Corinthians 2011, né? Nada melhor do que a gente falar do deprimente Corinthians 2020, né? Um time que após mais um empate, né? Um 0-0 triste, vexatório, onde o time não apresenta nada, né? Se ventilou Emerson Leão para ser o treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? E já na semana estavam ventilando Dunga e Dorival Júnior, né? A questão que eu quero levantar, e eu vou ser o primeiro a desabafar, né? Que não vai ser nenhuma análise, vai ser um desabafo. A questão que eu quero falar é o seguinte: qual desses três é o menos pior, né? Para esse momento? E se o Corinthians, né, segue rumo à Série B já, né? Se tá nadando a passos largos lá para chegar na Série B. Bom, começo aqui o meu emocionante desabafo sobre o Corinthians. Primeiro, cara, ventilar o Emerson Leão é uma piada de mau gosto, né? O cara não treina há não sei quantos anos, né? O Emerson Leão não tá no mundo do futebol há pelo menos uns 8 anos. Eu não sei se alguém tem um número certo aí, mas há pelo menos há uns 8 anos ele não trabalha com futebol, né? Se alguém puder buscar aí no Google, ver qual foi o último trabalho de Emerson Leão, pode falar aí também. O último trabalho foi no Esporte Interativo. É isso. Mesa redonda. Futebol debate. Isso. Mesa redonda da Gazeta. Deve ter feito a faculdade Chico Lang aí, talvez. Que vai ajudar bastante, né? Talvez ele, sei lá, traga o Ronaldo aí, Coelho, né? hein? Leão e Coelho, quem sabe, né? Filho. Bom, Bom, eu tenho o dado exato, Leandro. Você quer que apimente um pouco o seu pode seu falar, comentário? pode falar. Quero quantos anos... 2012, São Caetano. Último trabalho de Emerson Leão. Bom, 8 anos e no São Caetano, né? Bom, é isso. Foi ventilado o Emerson Leão. O futebol mudou pouco de lá pra cá. Quase igual, Zidane. E na Quase última igual. entrevista dele, ele disse que não planeja voltar como treinador ao futebol. Bom, porra, pelo menos alguma das partes é sensata, né? Bom, o Emerson Leão não tem condição, né, gente? O Dunga tem um trabalho bom, que é a primeira passagem pela seleção brasileira. É um trabalho bom. É aquilo, acabou, né? E ele só tem 2 na vida, né? E ele só tem 2 na vida. Ele tem 3, né? Porque ele voltou pra seleção voltou depois. Ele tem o Internacional e na seleção. Então, de 3 trabalhos que ele tem na vida, ele tem um bom. Tá bom. E o Dorival, com todo o respeito ao Dorival, eu não acho que o estilo de jogo dele combine com um time que tá desesperado para sair numa zona de rebaixamento. O Dorival, ele tem um estilo de jogo... O que eu lembro dos trabalhos dele também, né? Sempre um pouco mais propositivo, tentando extrair alguma coisa dos jogadores mais na parte ofensiva, mas também não deu muito certo, né? Ele só conseguiu algum êxito naquele Santos de Neymar e Ganso, né? Mas depois ele não conseguiu nenhum outro grande trabalho, né? Então, assim, são 3 treinadores que não têm condição de um time querer hoje, né? Um time grande que tá na situação do Corinthians não pode ter esses 3 treinadores para treinar, né? Para tirar esse time dessa fase. Então, não, só para seguir nessa linha de raciocínio, eu acredito que o problema ali do Dorival se encaixar no elenco do Corinthians não é nem do Dorival, porque eu tava parando para pensar agora e pensando quem que poderia se encaixar nesse elenco do Corinthians e eu não consegui achar um nome. Então eu acredito que o Dorival é a opção melhor, já respondendo a pergunta, é a melhor opção, mas também não querendo defender o Dorival, porque eu também nem acho ele esse treinador todo,
que pintaram no Santos, principalmente naquela época, e também não acho que ele vai ser a salvação do Corinthians, mas eu acredito que o Dorival e um reforço ali de um cara de meio campo que faça o jogo jogar, mesmo sabendo que esse cara não veio, porque o Corinthians já contratou 2 caras de meio campo, já ainda tem o Luan, eu acredito que o Dorival seria a melhor opção e poderia fazer o Corinthians jogar um pouco melhor do que vem jogando. Mas eu acho que o X da questão ali é que o elenco do Corinthians não tem nenhuma proposta de jogo. Você olha, pense e fale assim, acho que se jogar assim, vai. Se jogar no contra-ataque, vai. Se jogar tocando bola que nem o Diniz faz, vai. Se colocar o time pra frente que nem o Cuca, vai. Então eu não consegui pensar num cara que você olha e fala assim, nossa, esse treinador daria um jeito no Corinthians. Eu acredito que é mais a ideia do elenco em si que não deixa o treinador trabalhar do que o problema ser o Dorival. Cara, eu nem vejo isso. Sinceramente, eu nem acho o elenco tão ruim assim, cara. Pra tá onde tá. Não ruim, não mas, é tão ruim. mas desproporcional, assim. Você não consegue ter uma ideia de jogo assim com os jogadores que você tem na mão. Eu acredito Cara, que tem bons jogadores no elenco. Eu acho que treinador tem que se adequar ao grupo que ele tem e tirar o suco dali. Né? Treinador bom tem que ser assim. É muito fácil você chegar num grupo e falar: eu não tenho ninguém pra jogar pelas pontas, então não consigo fazer o time jogar. Todos os times do mundo só jogam pelas pontas, né? Eu acho que esse é o ponto. Mas eu acho assim, nenhum dos três vai melhorar significativamente a equipe, saca? Eu acho que o melhor era, sei lá, trazer o padre Marcelo Rossi, fazer uma missa lá pra ver se os caras acordam, se sai os encostos do Luan, não sei, né? Mas não vai, eu acho que é isso. Eu acho que tá realmente rumo à Série B ali. Tá nadando, abraçada, vai... Cara, eu já vi esse filme, eu sei como as coisas funcionam. Quando o Corinthians entra nessa... Cara, a verdade é uma só. Se entrar na zona de rebaixamento, não sai mais. Não sai mais. Não tem Cristo que vai tirar, cara. Eu já vi esse filme e eu sei como funciona. A pressão lá é pressão quando tu tá no topo, a pressão te bota pra cima. Quando tu tá lá embaixo, a pressão te coloca mais pra baixo. E aí não sobe, né? Então eu acho que periga sim. Ano que vem o Corinthians está na Série B. Essa é a minha opinião aí. Eu acho que nenhum dos três é treinador pro Corinthians. Eu não vejo nenhum treinador no mercado que se adeque. Eu acho que sinceramente, se eu fosse o Corinthians, e aí sem escrúpulo algum, eu iria até o Bahia e falaria com o Mano Menezes e falava: filhão, vem pra nós. Quanto é tua multa aí? Aí nós parcela, nós já tá parcelando todo mundo mesmo, nós paga aí essa multa também e vem pra cá. Eu faria isso. Acho que Essa tem é a um minha cara opinião. no mercado que quer voltar ao futebol brasileiro, que é o Aguirre, que tem uma proposta parecida. Eu acho que ele aceitaria uma proposta do Corinthians. Mas aí o bonitão do André Sanches falou que não trabalha com estrangeiro, né? Então, mas parece que ele já até mudou de ideia em relação a isso. Ele deu aquela andrezada que ele gosta, falou que não era bem assim, que as pessoas mudam. Né? As pessoas... Ele falou literalmente que não gosta de estrangeiro, mas as pessoas mudam. De uma semana para outra, ele falou. Exatamente. Na verdade, é isso. Eles estão perdidinhos, né? Eles ventilaram o Silvinho também. Que é outro que não tem trabalho nenhum, né? Não tem trabalho nenhum. O grande mérito do Silvinho da carreira dele é ter trabalhado na comissão do Tite. Porra. Vai treinar o Corinthians, cara? Me respeita. Ele foi lá pro Lyon, porra. Quando os caras mandaram ele embora, o time começou a andar. Então não tem condição. Não dá pra trazer esses caras que não tem experiência. Não deu certo o Thiago Nunes, cara. Que foi campeão, sabe? Mas chega num grupo que tem um monte de cobra criada. E o cara não consegue fazer o trabalho dele, né? E agora imagina esses caras aí que... Porra, um que não trabalha há 8 anos no futebol, o outro que o último título dele é em 2010, e o outro que o trabalho bom na seleção também foi lá em 2010. Não tem condição, né? Não tem condição botar num time em crise, e num time do tamanho do Corinthians, botar uns caras assim agora, não tem como. Eu acho que o Corinthians ficou mal acostumado com a história do Carille, de vir um cara sem experiência nenhuma e ganhar título. Só que isso não acontece todo dia. Não é todo dia que sai um cara do nada e ganha título. Não é assim que funciona.
é sorte. O que o que o trabalho Corinthians quer? encaixar. O Thiago Nunes veio porque tinha aquela ideia de mudar o estilo, né? O Corinthians sempre foi um time muito reativo, então tem que ser um time que propõe mais, porque tem que mudar. Então, assim, o cara veio com uma certa carta branca aí para mudar. Aí tirou alguns caras do time, tentou o time fazer funcionar, não deu certo mesmo, o cara foi mandado embora. Aí agora volta aquela situação. Aí o que o Corinthians fez? Contratou jogadores que já não faziam muito bem o estilo de jogo que queria jogar. Então, assim, ainda trouxe o Caçares, trouxe o Otero, que são jogadores que possivelmente não sei se o Thiago Nunes aceitaria numa primeira escolha ali. E aí, assim, me parece que bate um desespero e próximo à zona de rebaixamento, não sabe o que fazer. O campeonato está no começo, mas já estão se vendo quase rebaixado. E agora perdeu o rumo, mas eu acho que é muito cedo para perder rumo. O campeonato começou, não tá nem um quarto aí do campeonato jogado. Um quarto tá já, mas falta ainda bastante, não terminou um turno ainda. O Corinthians tem como se recuperar, mas eu acho que o Corinthians está vivendo uma crise de identidade, não sabe o que quer. Quer um time ofensivo? Quer um time reativo? Qual o estilo de jogador que quer? Então, assim, vai contratando, e eu acho que o que o Luiz falou encaixa muito com isso. Você pega, parece que os jogadores são peças de quebra-cabeças diferentes. Não encaixa. Você traz um cara no meio, você traz um cara na zaga, aí tem lá o Cássio e o Fagner, que são caras que ainda são resquícios de outros tempos do Corinthians, mas que são ícones ainda dentro do clube, então não dá para saber. Eu acho que o Thiago Nunes também não fez um bom trabalho, mas também ele deve ter se deparado com muita dificuldade do tipo ainda querendo adotar novas práticas, mas o time ainda esperando muito práticas que aconteciam lá atrás e ainda um estilão do Cássio, que é aquele goleiro moda antiga, pega muito embaixo da trave, mas é só isso. O Fagner, que é o cara meio da defesa, meio xerifão ali, mas o Thiago tentou dar uma cara nova e não conseguiu. Então, primeira coisa que o Corinthians eu acho que tem que fazer cara, o que a gente quer? E aí, segundo, buscar um cara que seja de acordo. E aí vai ter que sofrer uma mudança. Então, assim, eu acho que para esse ano, talvez a ideia não vai ser chegar lá na frente e ser campeão, mas assim, é rever o conceito mesmo. Só que o Corinthians tem um problema grave, porque ele tem uma eleição no meio disso tudo. Então, eu acho que é aí que tá a casca de banana, né? Conseguir se juntar e tentar alguém que talvez consiga que o Corinthians vá conquistando pontos aí para não correr risco, mas tá numa crise de identidade aí, tá ali, não sabe o que faz, se quer defender, se quer atacar, se não quer só perder, se quer ganhar. Então, tem que cuidar isso. Agora, o Corinthians é muito grande, então, assim, os nomes vão surgindo. Se não vem de dentro do Corinthians, a imprensa vai colocando. Dunga, Leão. Agora, eu estava vendo aqui uma reportagem no site da ESPN. Tem a possibilidade do Sven-Goran Eriksson, que já treina o Manchester, Lazio, diz que foi oferecido. Então, não sei até que fundo tem de verdade, às vezes é só... Mas é isso, assim, estão atirando, parece que estão colocando nomes aí a esmo, não sabe o que vai acontecer. Esse que é o perigo só. Mas acho que o Corinthians vai, como sempre passou por tudo isso, eu não acho que tá cheirando a Série B, assim, desesperadamente, mas precisa, aí, num período curto aí, de poucas semanas, definir um rumo, né? Descobrir o que quer da vida, né? Até porque o campeonato está longe do final, deixa eu dar só meu último parecer aqui, Rafa, aí tu fala. Vale. Só deixa eu dar o último parecer. O problema não é estar no fim, ou tá no começo, ou não tá. O problema é que a gente já tá no fim do ano. Tudo bem, teve paralisação, teve tudo. Mas o Corinthians não jogou bem esse ano. Não é nem jogar bem, é apresentar alguma coisa. O Corinthians não dá esperança. Os colegas aí estavam falando do São Paulo. Eu assisto os jogos do São Paulo. Eu sei que é aquele time que parece, não vai ganhar, não, fica tocando bolinha e tal. Mas tem horas do jogo que você fala, joga alguma coisa ainda, né? O Corinthians não joga nada, não tem. Você fica vendo o jogo, você sabe, você tem absoluta certeza que você vai perder ou empatar. Você não consegue ver nem perto de ter uma vitória. E é isso até nos jogos que ganhou. É triste, não tem futebol.
Não tem ultrapassagem, não tem triangulação, não tem nada. E eu acho que juntando isso com o local que está na tabela, é assustador, né? Eu até comentei em conversas antes do podcast aqui com meus amigos, enfim, que o Corinthians rebaixado de 2007 jogava melhor que esse time. Jogava melhor que esse time. Tinha mais padrão tático que esse time. Esse time não tem nada. Não tem nada. Mas olha o Sport, por exemplo. O Sport trocou de técnico, tem 4, 5 rodadas, colocou o grande mestre da tática, da triangulação e do futebol apoiado, Jair Ventura, que tanto deve deixar saudades aí no torcedor do Corinthians. Imagino, né? E o Sport tá com 20 pontos, tá em quinto colocado, não tá fazendo, mas foi lá, ganhou do Bahia fora de casa. E tá tentando construir, ganhou do próprio Corinthians de 1-0. Então eu acho que assim, é para preocupar? Mas eu acho que ainda é um início de sinal amarelo, cara. Não vejo como um sinal vermelho. Eu acho que o desespero chegou muito cedo. Sim. O desespero Não. Eu acredito tá laranja. Eu acredito 13 que jogos. No brasileiro existem muitos clubes que vão ter a mesma dificuldade. O Corinthians ele vai brigar com ele mesmo nesse campeonato, mas os outros com certeza farão o papel de se rebaixar. O nível do futebol está muito abaixo. E assim, o Corinthians como um clube grande, mesmo com essa bigorna, quando cai em cima, ela vem mais pesada. Eu acredito que toda essa crise que a gente está vivendo no país, no mundo, afeta muito mais os clubes menores. E assim, a gente não sabe, como eu venho repetindo sempre, o que vai acontecer aí ao longo dos próximos meses. Então, você pega, tem os clubes pequenos, o próprio Flamengo. O Flamengo teve que jogar com o time C. Você pega aí clubes menores, Curitiba mesmo, dá um problema desse, vai perder 2, 3, 4 jogos seguidos. Então, eu acredito que é uma crise muito nova que estão querendo enfiar dentro do Corinthians, como fazem, que é normal, que vão fazer com qualquer clube grande, que vai passar por uma crise que não apresenta futebol nenhum. E os problemas, eles estão sendo potencializados pelo próprio Corinthians, por má gestão, pelo André Sanches enfiar esse name rights para desviar foco. Os name rights, ele foi um baita de uma cortina de fumaça para a crise que estava acontecendo técnica dentro do time. E coincidentemente o Thiago Nunes cai pouco depois dos name rights saírem. Então assim, fica tudo aquela névoa pairando ali sobre o Corinthians e ninguém sabe o que vai acontecer. Porque como outros clubes sofrem, o Corinthians vai sofrer com as eleições esse ano. Mas eu acho que isso não vai ser determinante para a queda no Campeonato Brasileiro. Vocês acham que o Grêmio ou o Atlético Paranaense vão ser rebaixados? Não. Acho que não tem chance. Tem o mesmo Nenhuma ponto chance do Corinthians. Mas o problema ali é mais o futebol que eles vêm o futebol, exatamente, Luiz, exatamente. A diferença tá aí, tá no campo, cara, tá no campo. Mas o Grêmio tem 2 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, só empatou. O Atlético Paranaense, grande Atlético aí, que foi exaltado, e o grande Thiago Nunes que saiu, tem 6 derrotas no campeonato, 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Então assim, eu não vejo esse alarde nesses clubes, eu acho que é mais essa questão da crise de identidade mesmo do Corinthians, e que, como tu disse, Leandro, tudo no Corinthians a pressão multiplica. Então assim, tá lá embaixo, empurra para baixo, tá lá em cima, empurra para cima. E eu acho que o que o Cauã falou vai bem ao encontro disso. Assim. O Corinthians não pode se abalar com os próprios problemas a ponto de ficar nessa crise, porque tem times bons, melhores, até com a mesma pontuação, e o elenco não é tão horrível assim que não dê para se manter na Série A. Agora é respirar fundo, escolher alguém que tenha condição e tocar o barco, né? Então, eu até acho que o Corinthians não tem muita chance de ser rebaixado. Mas o problema é, se esse futebol se mantiver por mais
4, 5 rodadas e o time acabar entrando na zona de rebaixamento, é aquilo que o Leandro falou. Vai naquela bola de neve até o final. E a pressão de um time que está embaixo, que já foi rebaixado, que já sabe como que é estar ali naquele estado, só vai fazer com que o time piore. Eu acho que não vai ser visto de forma positiva nem por parte dos torcedores, nem por parte do elenco, né? Então vai entrar numa bola de neve. Eu acho que é um sinal amarelo mesmo. Eu acredito que não. Sim. Que é só apenas um sinal amarelo. Aí mais pra frente a gente pode até discutir em outros podcasts, mas assim, nesse momento eu acredito que é uma crise momentânea. Tem que encontrar esse técnico, que tá difícil para qualquer clube. Qualquer clube no Brasil hoje que quiser mandar seu treinador embora, ele vai ter dificuldade. Então não é somente um problema no Corinthians. E assim, o Coelho, eles estão investindo nesse momento no Coelho, que também. Aí você vê, aí o Coelho também não consegue tirar nada do time. Foi o que o Luiz disse antes. Será que vindo alguém de fora vai conseguir tirar? Será que esse problema são as cobras criadas lá dentro? Será que o problema não é igual no São Paulo, não é a diretoria que está impregnando dentro de campo os problemas? Então eu acredito que pode vir Emerson Leão, pode vir juntar o Emerson Leão com o Dorival, vir até o Tite sair da seleção, e não vai ter futebol com essa galera se eles não quiserem, entendeu? Pode ter até um choque de realidade, jogar bem um jogo ou outro, mas eu acho que não está propriamente no treinador. Eu acredito que é mais aquela coisa de uma injeção de ânimo ali, que a galera ali já deve estar naquele ambiente contaminado. Não sei. É o que me parece estar acontecendo lá dentro. Bom, só para terminar minha fala aí, sei que eu tô sendo extenso no assunto, mas que realmente eu tô revoltado. O Laio comentou de filosofia, né? Que mudar a filosofia. Eu só quero deixar isso registrado aqui. Eu, como corintiano, achei um dos maiores absurdos essa ideia de querer mudar a filosofia. Não se mexe no que tá dando certo. Você melhora o que tá dando certo. Você não mexe. Deu certo, você aprimora aquilo. Você não quer mudar tudo. Mudar tudo se mostrou um erro crasso. Foi jogado fora um ano inteiro do futebol do Corinthians. Tudo bem. Pode ter cobra criada, pode ter jogador mais ou menos, não sei o que lá, tal. Mas num treinador, num estilo Corinthians de ser, provavelmente esse time estaria andando um pouco melhor do que está hoje. Não teria pelo menos um ano inteiro sido jogado fora. E essa ideia de querer mudar completamente o estilo de jogo de um time que vem jogando não da mesma forma, mas dentro de uma forma e suas variáveis dessa forma, desde 2008, né? Você querer mudar do dia para noite com um cara que só tinha treinado um clube, com todo o respeito ao Atlético Paranaense, mas que não é um dos maiores clubes do Brasil, né? Eu acho que é um erro muito grande, né? E nesse momento o Corinthians paga por esse erro, né? Desculpa, Rafa, aquele momento ter te cortado, mas pode dar aí agora a sua fala aí. Eu só acho que a crise está muito pelo que o time está jogando, né? Por isso que fala-se em rebaixamento. Mas eu também acho que é muito cedo ainda. Eu acho que o time está jogando mal, não está jogando, né? Mas eu ainda acho que vai consertar. O elenco do Corinthians não é ruim, como você mesmo falou, Leandro. Não acho um elenco ruim. Acho que é um elenco que dá para tirar algumas coisas ainda. E aí, junto com o que o Cauã falou, é um pouco de ânimo. Eu acho que falta um susto, vai. Igual eu falei de São Paulo do Felipe Melo, eu digo do Corinthians sobre um treinador que chega lá dando uns berros, mostrar o que é o Corinthians, né? Que a gente sabe do que é o Corinthians, aquele jogo de raça, de briga, de vontade, de brigar até o último minuto. Então, juntando esse contexto, que eu acho que o Corinthians precisa de um ânimo, eu realmente queria ver o Dunga no Corinthians. Ponto. Minha fala é essa. Eu só queria aproveitar assim uma fala que você utilizou de falta um grito. Hoje eu vi o professor Celso Zelt falando exatamente o contrário. Ele estava completamente indignado com o fato do Coelho ser uma aposta do Corinthians, dele ter sido, do Corinthians ter investido nele, né, dele ser um treinador desde as categorias de base, e ele ter alguns jogos aí pela frente, e ele só
tem gritado. As coletivas dele são só berros, são só beijos no escudo e incentivo. E eu acho que, quando eu disse a parte de incentivo, eu acredito que é aquela injeção, como os jornalistas costumam falar, né? Você cata uma dipirona e dá pro cara que tá infartando, você entendeu? Aquilo não resolve pra nada. Você tá dando um remédio errado. Vai dar aquele ânimo ali, mas no dia seguinte o cara tá morto. No caso do Corinthians, falta futebol, falta um treinador que vai aplicar futebol, vai treinar os caras que estão lá dentro. Lógico, como eu disse antes, eu não sei, a gente não sabe se é cobra criada, qual é o problema que está lá dentro, mas se for fazer uma análise mesmo, falta futebol, isso está muito claro, né? Isso está muito claro. Acho que não falta grita, acho que não falta raça, eu acho que está faltando ali a parte técnica mesmo. A raça tá faltando um pouco sim, viu? A gente pode fazer um negócio assim, sei lá, vem o Tite da seleção e o Tite treina o time a semana inteira e o Coelho só dá a preleção. Pronto. Resolveu. Entendeu? Um resolve o time, o outro dá o ânimo e acabou, cara. O Coelho, ele tá lembrando novo, o Zé Roberto nos bons tempos de Palmeiras, né? O Coelho, ele me lembra. Uma vez eu fiquei de treinador no time da faculdade, lá que a gente foi disputar um campeonato lá. Eu fui pra jogar, mas eu não tinha condição de jogar, que eu fui virado numa festa, né? Eu ficava fazendo o que o Coelho tava fazendo. Eu ficava no meio do campo assim, ó, gritando: vai, moleque, tu é foda! Aí batia a palma. É o que o Coelho faz. Eu poderia ser treinador do Corinthians hoje. É isso. Bom, saindo aí desse papo que foi depressiva, que eu quase chorei, né? Falando desse futebol triste do Corinthians, né? A gente vai falar de coisas engraçadas que aconteceram aí no fim de semana no futebol europeu, né? Engraçadas e curiosas, né? E até espantosas, por que não, né? Na rodada passada, o Leicester enfiou 5-2 no City, né? Nessa rodada agora, Tottenham 6-1 no United. E o Liverpool conseguiu tomar 7-2 do Aston Villa. A Premier League agora tá bizarro, assim. A gente não sabe o que vai acontecer, né, a cada rodada. Esse é o novo normal que a galera tava falando? É isso? Essa bizarrice? Hein? Hein, Rafa? Não, isso não é o novo normal, né? Eu acho que coisas que acontecem no futebol, né? Mas se você pensar no Liverpool, né? Todo poderoso Liverpool, campeão inglês, tomar 7 do Aston Villa é uma coisa meio fora da curva. E Acho que foi um eles passam um passeio, pouco. né? Então. É absurdo. Eu não vi o jogo, tava vendo o jogo do glorioso São Paulo, mas é um absurdo o que aconteceu. Você acaba olhando e fala, porra, dois. Eu vi tava 1-0, passei o jogo do São Paulo. De repente eu vi tava 6-1. De repente 7-2. Falei, caraca, o que que tá acontecendo? Mas o futebol mundial já tiveram grandes goleadas, né? Times grandes. Se portando um pouco, regionalizando o futebol brasileiro, o futebol brasileiro é marcado por grandes goleadas na história, né? Nós temos um Santos e Corinthians que foi 11-0 para o Corinthians. Isso lá nos começos do futebol, da história, né? E isso acontece mesmo, não é para ser, não é comum, ainda mais em time padrão do Liverpool, né? Pega uma zaga do Liverpool, um ataque do Liverpool, tomar 7 do Aston Villa. Mas acontece, é curioso. Quando os colegas forem falando aí, eu vou citar algumas goleadas históricas que eu anotei aqui pra te discutir, que são bem engraçadas. Parece que o Liverpool não tomava 7 gols há mais de 3 décadas, né? Ou 6 décadas, se eu não me engano. Se alguém puder me corrigir aí, eu lembro Eu não sei se eu li errado, Cauã, mas eu acho que é a primeira vez que eles tomam 7 gols na Premier League. Eu acho que eles tomaram quando era campeonato inglês, ainda normal lá. Depois da invenção da Premier League é a primeira vez. É um absurdo, né? Eu acredito que um time assim do tamanho do Liverpool, ele não pode tomar 7 gols em hipótese alguma. Em nenhuma hipótese. Assim, lembrando de goleadas, né? O 7-1 do Brasil, né? Não pode passar. Acho que tem que ser a primeira lembrança de todo brasileiro, né? Depois a gente pode até comentar onde cada um tava no 7-1. Mas eu acho que nenhum time, cara, pode tomar 7 gols. Assim, eu acho isso um absurdo no esporte. Porque a partir do momento que você toma um quarto gol, eu sei que é difícil, o cara tá lá dentro, rola várias
vários transtornos emocionais em cada cabeça de cada atleta. Mas a partir do quarto gol tinha que ser que nem no basquete, né? Dá um grito lá, opa, tempo, se jogam no chão lá, amigão, vamos conversar aqui, cara. Pera aí. Pô, eu acho que assim, como o Rafael disse, a gente tem vários retratos de goleadas que isso tem que ser relembrado quando um jogo ele encaminha isso. Quando você toma o terceiro gol, você percebe, toda goleada de todos os jogos, você vê que aquele jogo vai sair uma goleada. Por exemplo, São Paulo e LDU. Aquele jogo estava encaminhado para uma goleada, só não foi porque a LDU tirou o pé. Ali são jogos assim, quando o time não tira o pé, meu amigo, ali você passa o carro. Se o adversário ele não tiver a fim de mudar a trajetória do jogo, pode ser o Klopp, pode ser caramba, me fugiu o nome do nosso grandioso treinador do City, o maravilhoso Guardiola. Pode ser o nosso queridíssimo Guardiola, que já enfiou goleada no Deus e o mundo. Cara, eu acho que acontece, que é normal, mas não deveria ser. Olha, como eu sou imediatista, eu já vou falar uma coisa aqui, hein? O City de Guardiola. O City de Guardiola toma 5-2. O Liverpool de Klopp 7-2 e o Tottenham do maior treinador da história do futebol mundial, Mourinho, enfia 6-1 no United. É isso. É isso. Futebol é reativo. E para mim, isso cada vez mais vai passar a acontecer. Assim, eu não acho que é anormal. Se você for fazer um paralelo com um basquete, às vezes dois times se enfrentam, um ganha de 30 pontos de diferença e tem um outro jogo que é acirrado. Então, essa frase é antiga, mas acho que cabe. Futebol é momento e às vezes naquele dia as coisas não encaixam e por mais que você tá tomando de 3, você acha que dá para chegar a fazer 2 gols e deixa o time aberto e vai levar mais 2. Então, assim, não são resultados que a gente vai ver todo dia, mas eu acho que eles podem passar a ser mais habituais, né? Eu tô vendo aqui que essa é a maior média de gols da Premier League desde 1980. Para mim tem muito a ver também com a questão da qualidade do campeonato e da maneira com que eles conseguem distribuir as contratações e a maneira com que os times conseguem se igualar também no rendimento. Então, assim, você consegue ver times que às vezes não vão brigar lá em cima na tabela, mas conseguem fazer jogos muito bons e bater de frente, às vezes, com times que vão ser campeões. Então não é à toa que esses times que sempre estão brigando em cima aí nos últimos anos estão perdendo, e perdendo feio, porque tem equipes ali que conseguem fazer frente, tem ótimos jogadores. A gente observa que times que eram medianos na Inglaterra, o próprio Tottenham, o Everton, que não chegavam muito, o Leicester, que foi campeão, e outros times que fazem bons jogos. Então, e a Europa nos últimos anos tem mostrado que goleadas estão acontecendo. Antes era o 7-1 do Brasil, ninguém falava. Agora Barcelona já tomou, o Bayern tomou goleada aí nos últimos finais de semana. A Premier League está mostrando, então assim, a gente tem que olhar para o futebol brasileiro vendo a qualidade, né, que é razoável aí, mas eu acho que... E aí a gente tem um técnico que é líder, que joga para frente, ganha de goleada e perde de goleada também, porque o Sampaoli é desses, ou toma de 4 ou perde de 4, de 5 ou mais. E acho que daqui para frente, na Premier League, a gente vai ver com mais frequência jogos assim. Que bom, né? Porque futebol é gol, é alegria, a gente fica querendo assistir e ver bons jogos e às vezes aquele jogo xoxo, aquela depressão que a gente estava falando aqui antes, né? E pela primeira vez no programa a gente está falando de gol, de alegria, do que é futebol ofensivo, né? E de espetáculo, né? Para quem está em casa assistir e ficar feliz e contente com o que tá vendo. Bom, eu discordo completamente de Laio Alves. Completamente de... Eu acho que um placar de 6-1
não é um jogo de futebol, com todo respeito, não é um jogo de futebol. Quer dizer que um time estava muito superior num dia muito iluminado e o outro não sabia o que fazer em campo. É isso. Eu já vi 1-1, baita jogos que foram 1-1. Baita jogos que foram 1-0. São Paulo e Curitiba ontem. Baita jogo. Que jogão! Eu nunca vi um jogo tão bom, até porque eu não vi. Então, Que sorte eu a acho sua. assim. Só deixa eu colocar aqui. Falando especificamente de Liverpool e Aston Villa, quem assistiu o jogo ou viu pelo menos os gols, quem joga videogame sabe, né? Tem dia que não dá, tem dia que você sabe, isso tem que acontecer mesmo. E foi isso, né? Você vê os gols do Aston Villa ali, é um gol que desvia, a bola vai pro outro lado, é o outro que o cara chuta, a bola vai na gaveta, é o outro que joga lá e o Van Dijk entrega. O goleiro Mas tá não jogando aconteceu. errado. A torcida Não é vai lá normal. xingar, time de pipoqueiro, vergonha, time sem vergonha. Popcorn Club, deveria. Exatamente. Vai lá, deveria. Klopp, fora Klopp. Então, mas diretoria Boi do de Piauí. Eu queria trazer Vai, exatamente esse ponto, que eu acredito que o torcedor não estando nos estádios, ele também não tem a capacidade de mudar os jogos, né? Então, às vezes, se um time toma 1-0, toma 2-0, a torcida pressiona, ou então apoia o time para que ele dê uma reação no jogo, isso daí faz um jogo mudar, né? Então, eu acredito que se a torcida do Liverpool estivesse no estádio, eles tomassem 1-0, tomassem 2-0 e eles vissem a goleada chegando, eles não iam ficar quietos, né? E eu acho que poderia ser um fator importante. Não, com todo respeito, desculpa te cortar, com todo respeito, mas eu acho que a torcida inglesa também não é essa empolgação toda, não. É meio teatro lá. Eu acho que eles iam tomando os gols, no máximo eles iam começar aquele burburinho. Uma parte sim, né? A maioria do estádio sim, mas a torcida ali organizada ali deles também não é. Ele pressiona. Cara, tem que a torcida do Liverpool. Eu vou ser criticado, né? A torcida do Liverpool só acha ela bonita porque ela canta Never Walk Alone lá. É só isso. O resto. Vocês assistem os jogos aí do Liverpool? Eu assisto. A torcida silêncio. O jogo inteiro. O campeonato inglês parece um velório, cara. Porra. Aí tem uma boa jogada e os caras batem palma. Eu acho que a gente aqui, sul-americano, Borussia Dortmund, sente muito mais falta da torcida do que o campeonato inglês. Inclusive, o Campeonato Brasileiro esse ano é o ano em que os mandantes ganharam menos, né? Percentualmente. Isso, obviamente, deve ter a ver com a questão da torcida, né? Sem dúvida, e alguns né? times sentem mais. Para mim, o Corinthians talvez seja dos que mais sente, porque de fato a torcida acompanha, grita o jogo inteiro. E então isso altera realmente, não é o mesmo jogo, né? Voltando ao exemplo da NBA, inclusive nesse ano aí que eles foram lá para a bolha da Disney, a NBA vendeu o campeonato dizendo que era um jogo novo, né? Não era a mesma coisa do que estava acontecendo antes. E acho que a gente pode também ter esse pensamento um pouco com relação ao futebol. Algumas coisas diferentes vão acontecer, porque é um jogo diferente do que estava acontecendo, porque não tem o ambiente influencia, né? Ô, Laio, então, pode falar. Essa tua fala me traz um medo que me acompanha há alguns tempos já. Covid, né? Com o futebol. Cara, eu tenho medo que essa onda da mudança, dessa nova mudança, eles tragam mais alterações, enfeiem mais a nossa torcida aqui no Brasil. De uns tempos para cá já foi retirado as baterias, já foi retirado os bandeirões, já foi proibido sinalizadores que não são aqueles sinalizadores, não. Sem ser sinalizador. Não é o naval, né? É o normal. Não sim, é o naval. só a fumaça, né? Mesmo sim. Tem alguns jogos que não invade o campo, mas é só aquela luz, aquela coisa que deixa bonito. Eles estão querendo acabar com o futebol. E a torcida no Brasil, o futebol no Brasil acabou. O que salva no futebol brasileiro é a torcida. Então, é complicado, porque cada vez mais, daqui a pouco vai voltar aí, sei lá, se Deus quiser, ao normal, e vai estar tudo diferente. Vai estar tudo diferente. As novas arenas, eu sou contra as novas arenas por isso, porque está
embranquecendo os estádios, está cada vez virando mais um teatro, está elitizando o futebol aqui no Brasil, está deixando de ser o esporte do povo. E essa retirada agora da torcida, que no momento, infelizmente, não pode ter, já é a morte do futebol no Brasil. Já é a morte. E eu não duvido nada que cada vez mais eles vão inventar alguma coisa. Porque o povo se mata, as brigas sempre continuaram acontecendo, e eles não mudam. Não mudam. O que eles preferem fazer aqui aqui em São Paulo foi o primeiro estado, né, a fazer isso, né? Nos clássicos, a única torcida do clube mandante. E ao mesmo tempo as brigas estão acontecendo lá, nos metrôs, nas biqueiras, em tudo que é lado o povo está se matando. E no estádio lá vai os bonitos também, às vezes muito mais, tem briga até da própria torcida que está lá dentro, entendeu? O meu medo, quando você diz isso, que realmente é um novo esporte, é eles conseguirem aí, até me exalto quando eu penso nisso, porque eu acho que a CBF assim, é um tumor venéreo no nosso futebol, e eu não duvido nada, 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 que eles arrumem um jeito de conseguir enfeiar ainda mais as torcidas nos estádios. Nesse caso, como você citou aí, eu acho que o estado de São Paulo é patético, né? O estado de São Paulo você não pode levar uma bandeira, você não pode levar um instrumento musical. Inclusive estão querendo proibir os bandeirões, né? Os bandeirões agora, verdade. Torcida única em clássico, né? E os números da violência, ela não são números de violência das torcidas organizadas, elas são números da violência da nossa sociedade. A torcida organizada, é isso que parece que eles não querem entender. A torcida organizada é reflexo da nossa sociedade, né? Não é um caso do esporte. Aquilo inclusive é um caso da nossa sociedade. Né? Exatamente, aquilo é um reflexo. Peraí, pessoal, mas eu acho que a depressão começou por falar de São Paulo e Corinthians, e agora vocês estão querendo trazer para uma coisa muito maior. Eu acho que assim, o Ministério Público de São Paulo sempre foi muito rígido com relação às torcidas. Isso é um risco, sim. Mas assim, o futebol precisa de público, os clubes precisam de receita, as pessoas vão ter que frequentar o estádio, e a torcida organizada, ela faz parte desse contexto. Eu acho que ela tem que estar dentro do estádio, ela vai estar de alguma forma. Claro que vão restringir algumas coisas, eu acho que a política é equivocada mesmo, porque a sociedade, o futebol faz parte da sociedade, e assim, a punição não acontece porque todo mundo sabe quem é, mas não quer punir, essa é a grande verdade. Só que a torcida organizada, ela tem um lugar no estádio ainda. Porque se na década de 80 no futebol inglês, elas também tinham. Elas tinham, e elas ainda existem, elas estão lá, não estão com esse tamanho todo. Então, muito menos, esse exatamente. Esse é o perigo. Mas o que eu acho disso é que já vão fazer 5 anos que a torcida única está implementada no futebol de São Paulo. E aí eu faço uma pergunta para vocês todos. Alguém aqui acha que isso adiantou alguma coisa? Que não, Luiz. Lógico que não. Já foram 5 anos e ninguém parou para rever isso. Pô, vamos falar uma verdade aqui. Vamos falar uma verdade. Se eu falar perto desse telefone aqui, que eu já falei umas 3 vezes hoje que o Rafa vai para Gramado, vai me aparecer aqui um anúncio de passagem para Gramado. Com certeza. Né? Agora, esses caras não conseguem olhar na internet onde Bora, vai ser a Leandro, treta vamos das juntos. torcidas? Não, cara, tô tranquilo. Quando eu for viajar, eu vou pra Florianópolis visitar meu amigo Laio. Agora eu vi uma coisa positiva nesse podcast. Eu achei que não ia vir nada hoje. Mas aí o ponto é esse, entendeu? Os caras não conseguem fazer uma limpa pra saber onde vão ser as tretas. A maioria dessas tretas são combinadas na internet hoje, gente. Com certeza. Sabe? E aí você vai proibir. Pô, cara, eu acho que todos aqui tiveram o privilégio de ver um clássico no estádio. Pô, uma das coisas mais legais da minha vida foi isso, sabe? Ver um Corinthians e Santos, um Corinthians e São Paulo, um Corinthians e Palmeiras. Pô, meu, aquilo é maravilhoso, sabe? Chega um momento ali que, óbvio, você tá de olho no jogo, mas você quer cantar, e cantar é mais importante do que o jogo, talvez. São 2 jogos que são jogados. Um que é a rinha da torcida ali, né? De um tá gritando mais alto. Um tá gritando mais alto que o outro, e o jogo que tá rolando de fato, né?
E ter a E torcida essas única. brigas, elas acontecem independente do jogo, independente do clássico Exatamente, ou não. exatamente. Foi a minha Exatamente. pergunta. Adiantou alguma coisa? Pararam de brigar? Não Eu falo, adianta nada, cara. Isso não vai adiantar nada. Isso é um Não é possível que caso não de vão parar. segurança pública, não é um caso de Agora, um exemplo, os estádios, a capacidade dos estádios, elas já foram diminuídas. Qualquer brecha que vai acontecendo, o serviço público ele abraça. Ele não tem nenhum dado, ele não tem nenhum levantamento, nenhum embasamento científico para comprovar que aquilo é eficiente para segurança pública no caso. Eles falam de deslocamento da polícia para os estádios, só que ali não é onde acontecem as brigas. Eles deslocam a equipe inteira da polícia militar para sentar borrachada no torcedor que está ali dentro. Maioria do torcedor comum ainda, né? Enquanto as brigas estão acontecendo, e são sempre os mesmos. Tinha uma época aí que o Palmeiras estava em crise, que o representante lá da torcida organizada maior deles, o cara foi enquadrado diversas vezes. Passava o rosto dele na televisão, 200 programas esportivos na TV aberta, não acontecia nada. Você entendeu? O que é mais fácil? É mais fácil fazer o quê? Proibir toda essa festa, proibir bandeirão, proibir a torcida de daqui a pouco vai ser proibido o quê? Você entende? Eu acredito que a gente vai estar deixando uma brecha para a segurança pública querer diminuir a quantidade de pessoas nos estádios, assim como aconteceu, acho que faz um pouco mais de 10 anos, a diminuição das capacidades dos estádios, exatamente por isso, para evitar briga, para evitar tumulto, e não é assim que funciona. A educação, ela está passando longe disso, né? Eu acredito que gera muito mais revolta, né, no torcedor, né? Acho que a diminuição das capacidades elas tem mais a ver com a questão de que primeiro você teve que aumentar por questão de segurança mesmo, segurança que eu digo, parte de estrutura, bombeiros e tal, o espaço por torcedor dentro do estádio. Então, por exemplo, antes um torcedor precisava de 40 centímetros quadrados para estar num lugar. Hoje, a média é 50, eles estão pensando em aumentar para 60. Então, assim, só por isso você já diminui, né? Fazendo a conta ali, o número de torcedores que pode ter. Então, tem toda essa questão de você não superlotar o espaço, né? Acho que também tem a questão da televisão, né? Porque antes o nível de cobertura dos jogos era muito menor, né? Então, hoje você tem o pay-per-view em casa, então acho que também tem muito isso acompanhar, né, a capacidade do estádio. E tem a questão da média de público também, né? Que o pessoal passou a olhar mais e um time que leva média de público de 20 mil necessita ter um estádio para 80 mil. Então essa aqui é a questão também que aconteceu, né? Mas Acho que não é só uma podar... A média de preços também, né? Média de valor. O que afasta o torcedor hoje é muito mais o valor dos ingressos. Que é um absurdo. Que nem a qualidade do jogo porque a torcida ela sempre vai. E eu acho que no ponto dos espaços, eu acho que isso é muito simples de ser resolvido. Assim como qualquer evento, você tem ali os nichos para o que cada um quer ir. Que nem muita gente, vou falar novamente do São Paulo, do Morumbi, onde eu tenho um pouco mais de conhecimento para poder dizer. Muita gente cobra a cobertura do Morumbi. Você pensa agora, vai fazer uma cobertura lá, quanto que vai ficar o ingresso, o valor do ingresso para a torcida popular ali nas arquibancadas? Vai subir. E esse cara que cobra isso, por que ele não pega o dinheirinho dele e vai no anel inferior ali, ele não vai tomar chuva? Só que, a gente não pensa nas coisas, entendeu? A gente não pensa. Pô, coloca ali que nem tinha geral no Maracanã. Por que não tem mais? O cara que quer ir pro tumulto, ele vai. O cara que quer ir na pista, ele vai. O cara que quer ir no VIP, vai na piscininha lá do Corinthians, lá não tem na arena. Todo torcedor quer ir na piscininha do Corinthians? Não quer. Tem torcedor corintiano que reprova aquilo, que acha aquilo um absurdo. Só que eu acho que os estádios ele tem que pensar nisso, tem que pensar em todo mundo. Não pode colocar, eu quero 2 metros quadrados para cada cabeça. Vai ter o cara que quer se enfiar no povão ali. E o cara que vai para ali, ele sabe o que ele vai encarar pela frente. Eu acho que nesse ponto aí que existe o equívoco, né? Mas, vou fazer um pouco advogado do diabo. Vocês não acham que as brigas dentro do estádio não diminuíram? Mas eram as menores, né? Elas sempre foram as menores. Sempre foi menor, cara. Sempre foi menor. Vamos lá, deixa eu completar meu raciocínio. Mas nós tivemos grandes guerras dentro de campo com 2 torcidas de grandes clubes do estádio. É mentira?
Não, é verdade, mas vamos à prática. Quantas vezes você vamos- levou seu filho pra ver um clássico porque a torcida era única? Ao final do Campeonato Paulista no passado, São Paulo e Corinthians, eu levei minha filha de 10 anos, com muita segurança. E a Rafaela foi no jogo São Paulo e Corinthians na final do Campeonato Paulista. Se fosse São Paulo e Corinthians com a torcida do Corinthians, eu não teria coragem de levar. Mas Acontece. existe também o caso da briga entre torcedor, entendeu? Sempre vai ter violência. A gente vive num país violento. Exatamente. Infelizmente, Esse é o ponto. a violência ela vai acontecer independente do caso. Você pode cruzar um corintiano na rua que seja pacifista, lógico, né? Que aumenta, né? Não vou ser um imbecil de dizer que você vai cruzar ali com a Gaviões da Fiel e você tá com a camisa de um adversário, você não vai ser bem tratado, cara. Você não vai ser bem tratado. O problema é que a polícia ela quer evitar o trabalho. Eu não sei também até onde eles estão certos, onde eles não estão. Também é complicado, né? Por ser um país violento, tem tantas outras coisas para se tomar cuidado. Mas eu acredito que esse não é o melhor caminho. Eu acho que eu penso assim, acho que o melhor caminho não é esse. Nem que se fosse colocar a torcida adversária, que eu acho que nem que se for isso, sabe? Eu acho que o ponto não é nem a gente entrar nesse que já foi dado esse passo. Eu tenho medo de um passo a mais, entendeu? A gente já perdeu os rivais na arquibancada. Eu tenho medo de um próximo passo pior, entendeu? Eu acho que a gente andar cada vez mais para trás. Eu acho que o show do estádio, a bandeira, o sinalizador, o batuque, acho que isso foi errado se tirar. Isso foi tirado numa época que queriam evitar que usassem isso como armas contra as outras torcidas. Mas, Rafa, Mas- mas isso é a mesma coisa que eu te tacar uma laranja e pegarem a laranja e falar, não pode mais pegar a laranja. É isso. É a mesma coisa. Acontece também Eu tive a um revista- ato e eles tiram um negócio que eu usei pro ato. Eles não tiram a pessoa que cometeu o ato. Tá Então eu entendendo? concordo, não é para tirar isso. Eu tô sendo contra ter tirado Isso é do estádio. patético, não é? E as brigas em estádio também sempre foi menor, sempre foi em menor número, sabe? Sempre foi. E a verdade é o seguinte, quando tiver que acontecer de novo, vai acontecer com uma torcida só ou sem torcida, sabe? O dia que acontecer uma bobagem lá, vão invadir porque é muita gente, não tem como segurar. Não tem segurança pra segurar aquele monte de gente. Quando foi aí, acho que foi a última vez que o Vasco caiu, ou foi o Curitiba, que os caras depenaram o estádio lá, quebraram tudo, faz uns 3, 4 anos isso, sabe? Já tinha essas regras todas no futebol, enfim, menor número de torcida, menos instrumentos nas arquibancadas e o caramba, e acontece. Na hora que tiver acontecer, você acha que o Arenas Corinthians lotada, se acontecer, Deus o livre que não aconteça, mas sei lá, um 8-1 pro Palmeiras, tu acha que vão segurar aquele povo todo nas arquibancadas? Não vão. E é uma torcida só. Isso é uma puta bobagem, meu. Puta bobagem. As brigas mesmo acontecem na rua. E tem como ser diagnosticado, tem como saber, tem como fazer uma curadoria pra segurar, sabe? Só que é muito mais fácil penalizar o torcedor. É muito mais fácil, sabe? E aí fica essa festa xoxa, sabe? Nessas grandes arenas que a gente tem hoje, que não é mais o nosso futebol brasileiro, não é mais o nosso futebol sul-americano. Essa é a verdade. Eu concordo totalmente. Eu acredito que os torcedores que vão num jogo de torcida única, e eles são maus torcedores, né? Vamos dizer, eles são criminosos, vândalos, eles vão fazer alguma coisa depois do jogo, ou eles já fizeram antes do jogo, né? Então pode ter certeza, Rafa, que naquele jogo que você foi, que era torcida única, e levou o seu filho e a sua filha no estádio, lá tinham criminosos. Então, se eles encrencassem com você, não é porque você tava com a mesma camisa dele que eles não iam fazer nada com você. Então, a gente que já foi em estádio já viu com certeza mais de uma vez uma briga entre torcedores da mesma torcida, né? Então, não é porque o cara, a torcida única ou a torcida do time adversário não tá no estádio, é que as brigas e as guerras entre torcidas rivais acabaram. As guerras entre torcidas rivais vão acontecer antes ou depois do jogo, e as brigas entre as torcidas do mesmo time vão continuar acontecendo como já ainda acontecem diariamente no futebol brasileiro.
Infelizmente é a selvageria que a gente vive na nossa sociedade, como já foi dito por todos aqui diversas vezes. Pega a sua camisa do clube que você torce e vai dar uma volta. A pessoa que não tem coragem de levar o seu filho, sua filha num clássico que tem as duas torcidas, ele também não vai deixar o seu filho andar com a camisa pelas ruas. É a mesma coisa. Você vai pegar um metrô em São Paulo, vai pegar um metrô da linha vermelha com a camisa de qualquer clube, vai pegar a camisa do Palmeiras ou ir para Itaquera. Você não sabe, de repente você cruza com alguém ali, então a gente não trata o problema, a causa. A gente pega e tira, vai ser proibido usar a camisa do Palmeiras em Itaquera. Vai ser proibido usar a camisa do Corinthians na zona oeste ali de São Paulo, na Barra Funda. Vai ser proibido usar a camisa do Corinthians no Morumbi. Você entendeu? Na Zona Sul. Cara, eu acho que é mais ou menos isso. Daqui a pouco a gente vai ser proibido de usar a camisa do clube. Aproveita, junta com todo esse isolamento social, só pode usar a camisa do clube que você torce dentro de casa. Aí você faz uma live, coloca a tua camisa ali e torce no time. Daqui a pouco vai virar isso, futebol. Você compra uma câmera extra, filma que tu tá vendo o jogo ali, porque agora tem 1 milhão de transmissões. Já bastasse o Premiere, que é super caro, que para nossa população é caríssimo pagar um serviço desse. O cara não pode ir no estádio porque o ingresso é caro. Ele não consegue pagar a televisão para ver o time dele porque é caro. Aí daqui a pouco ele não pode fazer mais nada, não pode vestir a camisa, não pode fazer nada. A gente está matando todos os âmbitos do futebol no nosso país. Eu acho que infelizmente é isso. E a pandemia afastou os torcedores. Futebol ruim está cada vez pior. A gente já citou o Corinthians aí que está jogando um péssimo futebol. O São Paulo está jogando um péssimo futebol. E não sei que fim que a gente pode levar. Não tem fim isso. Vocês estão muito Que isso? O programa tá depressivo hoje, pessoal. A torcida vai voltar pro estádio. Dizem nos livros de história que o melhor carnaval que existiu no século passado no Brasil foi o carnaval depois da gripe espanhola, porque as pessoas estavam felizes, elas saíram na rua, então assim, não há perspectiva de que as coisas sejam mais cerceadas. Na verdade, é o contrário, há uma efusividade das pessoas quererem sair, e acho que é isso que vai acontecer, a torcida vai estar no estádio, as pessoas vão comparecer, há uma demanda reprimida, tá todo mundo em casa querendo sair, isso vai acontecer, eu acho que as leis vão ter que mudar para punir quem tem que ser punido. Talvez as escolhas dos ministérios públicos aí não sejam boas. Eu acho que o Estado de São Paulo erra em tentar coibir a violência desse jeito. Mas eu acho que o estádio vai ser frequentado, a festa vai ser feita. Talvez a gente tenha que discutir mesmo ingressos mais acessíveis, a festa da torcida no interior. Mas, cara, isso não vai acabar. O futebol aí tem século de vida e vai permanecer, cara. Mas aí a gente tá dando audiência. A gente começou a história com a Premier League, né? Que é o velório, né, do futebol hoje, né? Não acho que é velório. Sim, é velório sim, porque ficar cantando Never Walk Alone lá e não apoiar o time durante o jogo é muito fácil. Mas muito aí fácil. Parece o hino da seleção brasileira quando tem Copa do Mundo. Brincadeira, parece eu sou brasileiro, é isso. Não. É o mesmo bagulho. Não, é que você tem a sua visão de torcer como um latino que torce. Os caras torcem de outro jeito, mas cara. Cada um torce do seu. Tem a seleção lá da Finlândia, que os caras batem palma e todo mundo gostou. Tem os caras da Nova Zelândia lá, que fazem os cantos dele. Cada um tem a sua forma, na Itália de um jeito. Exatamente, a gente tá discutindo que a gente não pode virar eles, a gente tem que manter o nosso jeito de Exatamente. Não deixar a gente perder esse jeito pro jeito deles. Um exemplo que eu acho que o Ministério Público tinha que ir atrás, só que, como a gente já disse aqui, não tão minuciosamente, e nem vai fazer agora, é ir atrás dos exemplos da Argentina. Eles têm, projetos excelentes para fazer esse filtro do torcedor que entra no estádio, né? Inclusive tem até um filme, né, que mostra que eles encontraram lá um criminoso, que ele era fanático, pelo torcedor fanático, que eu esqueci agora qual era o clube, e, falaram, vamos pegar ele por lá. E descobriram o torcedor indo no jogo. Então você pega o RG de todo mundo que entra, pega quem tá indo lá, quem não tá. Aqui no Brasil não, aqui o cara é punido ali, que ele não pode nunca mais ir no jogo, tá lá, filho, tá lá. E o torcedor que quer ir, o torcedor que
tá afim de acompanhar o time dele, ele não pode, porque ele não tem dinheiro, ou porque ele mora em outro estado. E os mesmos vândalos, os mesmos criadores de confusão, esses mesmos de sempre, eles estão sempre lá dentro, esses que estragam o futebol, né? É aquela famosa laranja podre que tá lá dentro, que ninguém tira ela, né? Todo mundo culpa o resto da caixa, a caixa tá podre, mas ninguém vai e seleciona essa laranjinha que tá lá podre e tira ela, fala, ó, amiguinha, vai virar esterco aqui para as outras crescerem bem. Em vez disso, fica lá contaminando, e daqui a pouco, infelizmente, a torcida no Brasil vai virar isso. O Palmeiras já construiu a arena aí, está caminhando a passos largos para isso. Ingresso caro, torcedor calado, já tem um histórico da torcida do amendoim. O Atlético Mineiro, que também é torcida de massa, também já vai estar entrando no mesmo buraco. E eu não duvido, cara, daqui 10, 20 anos, a torcida do Brasil ser assim, se tornar esse velório que é a Premier League. Bom, vamos para um assunto mais descontraído aí, que eu acho que tá todo mundo puto, menos o Laio, que tá muito feliz. O Laio adora a torcida única, o Laio acha que instrumento tem que ser tocado no palco, não é na arquibancada, né? O Laio gosta de Never Walk Alone, né? Talvez seja porque o Laio torce pro Santos, né? Que só tem senhores e pessoas que dormem, como nosso querido Mazeiro já dormiu uma vez comigo na live. Aí, né? Ele tá dormindo agora de novo. Inclusive, eu acho que ele tá dormindo, exatamente. Dormiu com doce de leite na mão. Dormiu com o pote de doce de leite na mão. Eu vou fingir demência pra não alongar. Cuidado aí, não vai sujar a camisa, hein? Vai derrubar a bolacha do doce de leite aí na camisa. Bom, a gente teve um fato curiosíssimo, né, no meio da semana aí, no jogo do Tottenham contra o Chelsea pela Liga Inglesa. O famoso pede pra cagar e sai, né? O Dyer largou o jogo no meio largou o campo no meio do jogo. Foi aliviar a tensão dele ali, né? E todo mundo, pelo menos quem tava assistindo, só foi perceber que ele tinha largado o campo porque o Mourinho também largou o campo e foi até o vestiário buscar ele. Putaço, né? E mais curioso ainda, o Chelsea estava ganhando o jogo de 1-0, o Dyer do Tottenham saiu para fazer sua necessidade fisiológica, né? E o Tottenham quase tomou outro gol ainda, né? Só que o Dyer volta e o Dyer ainda é eleito o melhor da partida, né? Vocês lembram de algum fato tão curioso como esse? Porque esse olha, dos últimos tempos, pelo menos, foi o mais engraçado e curioso aí que eu vi, né? Já que o Laio é engraçadinho, tem alguma aí, ô Laio? Olha, eu vou dizer o seguinte para vocês. No meio desse jogo do Tottenham aí, os comentaristas depressivos, aqueles que vocês mais gostam, estavam dizendo que o Mourinho ia abandonar, que o futebol, que ele estava triste, que como que pode. O cara simplesmente foi fazer o quê? Foi buscar um jogador que pediu para cagar, saiu e foi buscar o cara. Então, assim, é alegria, isso é alegria, a gente tá rindo disso. Aconteceu, o cara voltou, foi o melhor do jogo. E o futebol é isso, é alegria, não vai acabar, gente. Tem aqui, ó, Ronaldo Fenômeno na Olimpíada de 96, foi bater uma faltinha ali, ó, sentou do lado da bola, botou a sunguinha para um lado, fez um xixi ali. Eu lembro dessa cena maravilhosa. E tava o Galvão lá, olha lá, Ronaldo tentando conversar com a bola, vai bater a falta. E ele tava conversando com a bola do jeito dele ali, fazendo um belo de um xixi do lado da bola de futebol. E lembro esse não tão engraçado, mas o Messi uma vez, né, deu aquela gorfadinha em campo, de tão cansado que tal, deu aquela... De vez em quando ele dá ali, né? Chamou o Hugo, né, o Messi gosta de chamar, né, não sei se ele... por outros motivos, mas por esse é maravilhoso. Né? O Messi tem refluxo, eu também tenho. Então, exatamente. Eu acho que uma vez eu gorfei no pé do Jairo num bar, hein? Vê se ele lembra. Jairo? Então. Tá. Ficou chateado, ficou bravo comigo, viu? E tem um amigo meu, só antes de vocês falarem, tem um amigo meu aí que eu não vou falar que é o Belo, que metia essa do Ronaldo direto. A gente tava no rolê, ele sentava na sarjeta, botava a piroquinha de lado no short e mijava. Então, não é só o Ronaldo que faz isso, não. Ele ainda falava pra mim, ó, tá vendo? Estilo Ronaldinho. Fala aí, Maziero. Em 2015, o Douglas Cachaça deu uma bela de maurinada no estádio do Maracanã, no jogo contra o Fluminense também.
Fizeram uma rodinha ali, ele sentou disfarçadamente. Verdade. Começou a sair urina pelos shorts. Eu lembro uma vez, Douglas Barriga de Cadela. uma das Isso primeiras vezes que meu pai me levou no estádio, o Sandro Hiroshi era reserva do São Paulo. E aí Gato. deu aquela vontade nele e ele não voltou pro vestiário, não. Fez ali mesmo e a torcida do São Paulo já armou o coro, né? Mijão. Olha lá. Foi uma das poucas coisas que me marcaram, assim, nas primeiras idas aos estádios. Mas pelo pacote dava pra ver que ele era gato ali? Caramba. Não sei, deram aquela escondida. Ah, pô. Não deu infelizmente não consegui ter essa informação. Não, fato curioso, eu vou muito aos jogos da Portuguesa Santista aqui, né? E a gente sabe que a Portuguesa Santista é um pouco bastante mais precária do que os jogos de Série A, né? E, pô, jogo 10 da manhã, aquele calorão, tava eu e meu camarada Vitor, inclusive, no jogo, e a gente tinha acabado de pedir 2 copos d'água, né, pro ambulante ali. E aí o lateral direito, Rafael Ferro, grande amigo aí de Mazieiro, me pediu um copo d'água. Ô, me dá uma água aí, tá mó calor. O cara no meio do jogo, eu dei lá pela gradinha pra ele e ele tomou água. Lembra alguma aí, Cauã? Alguma dessas peripécias? Eu lembro do Marcinho. Quem não lembra do Marcinho? Grande Marcinho Caganeira. né? O famoso Marcinho Caganeira. Debilitado. Esse jogou debilitado, hein? Fez ao contrário do Dyer aí. Não foi pro Jogou banheiro, não. debilitado. Jogou com pura raça, Na pura água. suando Pura a água água. que deveria sair para outro lugar. Inclusive deu uma entrevista aí que ficou marcada, né? Uma das entrevistas mais maravilhosas da história do futebol, né? Acho que perde apenas para Marinho, né? Marinho fez história. Diga, Rafa, diga. Não, só segue o jogo. Não. Não. Não, Acho que ele já passou do doce pra bebida, viu, gente? Já tô vendo que mais um doce programa. de leite com cachaça. Agora ele deve tá tomando o que ali? É uma groselinha com conhaquinho. Eu tô pensando no futuro. Ixi, olha esse papo de bêbado mesmo, né? Eu já tô pensando no futuro. Bom, eu acho que a gente fica por aqui, né? A gente falou muita groselha, comentou alguns assuntos sérios e vamos que vamos, então. Obrigado a todos que ouviram aí e até semana que vem. Valeu, muito obrigado, hein? Alô! Valeu, pessoal. Abraço! Valeu.